A paz de Cristo esteja em cada coração. Eu quero aqui avisar para vocês que eu boto toda terça-feira. Quando eu não boto o dia, eu boto à noite um vídeo. Só que ontem não deu. Para vocês se organizar melhor. E vamos falar hoje sobre o jovem rico. Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes para que possamos compreender esse assunto. Um assunto meio difícil. Para falar e para entender. Muitos acham que essa mensagem é só para os ricos. Mas nós hoje vamos saber para quem é essa mensagem. Se é só para os ricos ou se é para todos. Nós vamos realmente entender nessa mensagem. Nós vamos para Marcos 10 e 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta tão importante para a sua alma e a de toda criatura humana. Eu fiquei admirada com esse jovem, porque ele disse que era cristão desde a mocidade. Dá para ver que já era cristão há muito tempo. Mas só que ele ainda não sabia o que fazer para se salvar. Meio estranho, não é mesmo? Então, quem sabe, quantos não estão nessas mesmas condições? Muito tempo na igreja, não é mesmo? Mas não sabe ainda o que fazer para se salvar. Eu creio que tenha muitas pessoas nessas condições. Então, vamos analisar o que Jesus falou, o que tinha que fazer. É importante essa pergunta para todos. Por que me chamas bom? Disse Jesus. Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus desejava provar a sinceridade do príncipe e verificar em que sentido o considerava bom. Compreenderia ele que aquele que ele falava era o Filho de Deus? Qual o verdadeiro sentimento do seu coração? Esse príncipe tinha em alta conta sua própria justiça. Não pensava, na verdade, que faltasse em qualquer coisa. Contudo, não estava de todo satisfeito. Eu achei aqui interessante, como é a nossa justiça. Nós não estamos preocupados com o que falta. Notou isso? Sempre vivemos despreocupados, achando que está tudo bem, que já completou, não falta mais nada. Ele diz aqui: contudo, não estava satisfeito. Sentia falta de algo que não possuía. Em resposta a essa pergunta, Jesus lhe disse que a obediência aos mandamentos de Deus era necessário se ele queria obter a vida eterna. E citou vários dos mandamentos que mostram os deveres do homem para com seus semelhantes. Marcos 10, 20. E Jesus falou para ele que se ele quisesse entrar na vida, tinha que observar o quê? Os mandamentos. O que eu acho interessante é que hoje muitos querem entrar na vida sem obedecer à lei de Deus. Não está pensando no que falta. E não está também satisfeito com o que tem. A resposta do jovem foi positiva. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Cristo contemplou o moço como a ler-lhe a vida e a sondar-lhe o caráter. Amou e ansiou dar-lhe aquela paz e graça e alegria que ele havia de mudar
essencialmente o caráter. Falta-te uma coisa. Disse: vai, vende tudo quanto tem, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E segue-me. Cristo leu no coração do príncipe. Uma só coisa lhe faltava. Era um princípio vital. Esse jovem já estava bem perto do céu, só faltava uma coisa. Vamos ver o que faltava. Cara, é um princípio vital. Aqui Jesus falou para ele vender tudo e dar aos pobres. Mas como esse jovem ia vender tudo que tinha? Como esse jovem ia desfazer o seu tesouro terrestre pelo tesouro celestial? Como ia trocar um tesouro que ele estava vendo por um tesouro que ele não via? Então foi uma prova muito grande. Muito grande. Então, aqui era um princípio vital. Uma coisa que ele estava vendo. Mas, vamos ver aqui o que ainda faltava. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. Então, esse jovem precisava do amor de Deus na alma. Com a condescendência, fortalecer-se-ia o egoísmo. Para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado o seu supremo amor do próprio eu. Mais difícil aqui. Se era difícil vender tudo que tinha e dar aos pobres, mais difícil era deixar o seu próprio amor do próprio eu. Ficava mais difícil ainda. Cristo submeteu a esse homem uma prova. Chamou a escolher entre o tesouro celeste e a mundânea grandeza. Era-lhe assegurado o tesouro celeste caso seguisse a Cristo. Devia, porém, render o próprio eu e entregar à vontade a direção de Cristo. A própria santidade de Deus lhe foi oferecida. Tinha o privilégio de tornar-se filho de Deus, co-herdeiro de Cristo no tesouro celestial, mas devia tomar a cruz e seguir o Salvador na vereda da abnegação. Queria os tesouros celestes, mas desejava igualmente as vantagens temporais. Que as riquezas lhe traria. Entristeceu-se de existir essas condições e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A afirmação de haver observado a lei divina era um engano. Mostrou que as riquezas era seu ídolo. Não podia guardar os mandamentos de Deus, enquanto o mundo ocupasse o primeiro lugar em suas afeições. Milhares estão passando por essa prova, pesando Cristo contra o mundo. Muitos são os que escolhem ao mundo. Como o jovem retirou-se do Salvador, dizendo em seu coração: não queremos que esse homem seja meu guia. Então essa mensagem não só é para quem é rico. Essa mensagem é para quem é pecador. É para quem é pecador. Então, Jesus estava aqui
querendo que o jovem escolhesse a deixar o pecado para poder seguir a Cristo. Então essa prova é para todos nós. Precisamos deixar aquilo que nos afasta de Cristo. Precisamos deixar aquilo que impede de ter o amor de Deus, que é o pecado. E que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas mensagens. E até mais.